Olá, gente, tudo bem? Para mais um capítulo da Inovata Podcast, eu sou o Renato Miguel e junto com o Eduardo aqui, a gente está recebendo uma convidada ilustre aqui Olá, hoje. pessoal. Hoje vai ser bem especial, hein? O tema de hoje é Direito e Negócios. Tudo a ver, né? Direito e Negócios, né? A gente recebe aqui hoje uma convidada muito especial, uma pessoa muito competente, que conhece muito da área de negócios, né? É a nossa colega advogada, Ana Cláudia. Como é que você está, Ana? Isso. Tudo bem? Tudo bem? Olá, como é que vai todos vocês? Prazer imenso. Acho que nem precisa falar isso, né? Assim, É. estar com vocês é muito bom. Obrigado. Fora dos negócios, dentro dos negócios, né, Renato? Obrigado pelo convite. Eduardo, felicíssimo estou de estar aqui com vocês. Ah, que bom. A Ana, pode falar aí da sua história, né? Conta O um povo te pouquinho a conhecer. jornada. Basicamente, eu sou advogada, né? Na área de atacado. Há 23 anos trabalho com atacado. Sou formada em Direito, tenho 4 pós em Direito Administrativo e Constitucional, Direito Tributário e Direito Imobiliário. E recentemente formada também em Contabilidade. Eu vi, Ó, bacana, hein? maravilha. Exatamente. Então nunca é tarde para Nunca é adquirir tarde. conhecimento, né? A gente vem buscando isso aí ao longo da profissão, porque o direito é muito dinâmico, o negócio nem se fala. É. Se você parar, estacionar, Ainda mais nos você não dias de evolui. hoje, né? Que a informação tá vindo cada Não, uma muito, velocidade. e assim, muito fácil, né? É Muito disponível fácil. mesmo. Se a pessoa tiver um É. pouquinho de dedicação, ela Exatamente. consegue avançar, Eu, né? eu tenho uma frase que todo mundo que me conhece sabe, que assim, vai ganhar o mundo quem lê. É verdade. Porque Então, eu tô no hoje- caminho. Pois é, porque hoje eu tenho filhas adolescentes, né? E falo muito para elas, não seja pessoa de ler somente a manchete, né? Ler a Se matéria. aprofunda. Se aprofunde, entenda o que você está falando, se gosta de um assunto, aprofunda nele, saiba falar bem do que você tem interesse, né? Então, É. basicamente é isso. E assim, me divirto demais com a minha profissão, é novidade, cada dia é um flash. E quando a gente fala direito e negócio, as pessoas não é muito claro às vezes, né? Todo mundo pensa na figura do advogado como aquele cara só para defender. Isso, uma resistência. Ah, Tudo que você leva para o advogado é pressuposto de problema, né? Ah, então tem um advogado aqui, eu vou lá vou resolver problema. Mas não é isso. Direito e negócio, eles se fundem, né? O negócio, o que é o negócio? É você criar uma atividade para resolver o problema de alguém. perfeito. E visa o quê? Visando lucro. Todo mundo visa. Ninguém para de pé sem Ninguém lucro. para de pé sem lucro. Então, e o lucro? É receita menos a despesa. Ok. Em grosso modo, né? Sim. Grosso modo, menos despesa. E a despesa, o interessante é o quê? É você ser eficaz com a despesa. Dentro daquilo que você realmente orçou e planejou. Se você desvia do que seria o correto, o que está dentro do direito ou dentro Da lei. da legislação, dificilmente você tem outro caminho que não vá ser de aumento de despesa. E aí é trabalhar o risco. O risco, exatamente. E aí, Renato, eu defendo demais, defendo muito a advocacia preventiva. Isso é bom. Eu trabalho com isso já há muitos anos e eu consigo, na prática, identificar quando uma empresa ela tem uma prevenção, ela cresce muito mais rápido, muito melhor, mais saudável, né? Sem É o capital, surpresa, ela né? não precisa Sem fazer, surpresa. não fazer provisão de despesa para demanda, né? Isso. Porque exatamente. ela tá jogando entre as 4 linhas, né? Ela tá com o regulamento na mão, ela tá atualizada, certo? E tratando o risco como... Todo negócio tem risco, né? Todo Tem negócio tem. inadimplência, problema trabalhista, Eu acidente. divido muito em 4, digamos assim, 4 Grupos, seria? grupos, seria. Ok. 4 grupos. É o societário, né? Perfeito, O trabalhista, ok. o relacionamento com o seu cliente, que seria consumidor, Ok. e o tributário. Então, esses 4 grupos é o que eu preocupo muito em relação ao conhecimento da legislação. Certo. E aí, vamos entender um pouquinho mais de tudo isso, né? Uhum. Quem escuta a gente é o cara dono do supermercado, o cara tem uma loja pequena, o cara tem uma distribuidora, e muitas vezes negligencia a parte societária, onde tudo começa, Exatamente. né?
Eu encontro o contrato social no Google. Então, aí eu já pego meu sócio ali e tal, e já vou trocando os nomes e já vou registrar na junta comercial. E aí tem um amor, né? Todo mundo tem a paixão do negócio, tô montando um negócio, ou entrou um sócio capitalista aqui que me salvou de uma dificuldade financeira, e naquele momento tudo é festa, E né? no início é noivado, São flores, né? exatamente. Só flores, Lua de né? mel, tá tudo muito maravilhoso. No início é meu bem pra cá, meu bem pra lá, depois é meus bens, né? Meus bens. Exatamente. Você sabe que na Inovata a gente tem um acordo de acionista, né? Tem um contrato social muito bem estruturado, tem acordo de Tem acionista, que ter. tem tudo, né? Exatamente, Tudo que eu vi. A dissolução é muito importante. Dissolução. Não, eu casei, não estou pensando em separar. Tudo bem, mas e Mas tem se que acontecer? pensar, Facilita bem, hein? Facilita demais. Então, assim, muitos litígios acontecem por falta de regra, né? A porta de saída, de como finalizar um negócio, É verdade. o trilhar um caminho junto, com ideias diferentes, né? Então, a parte societária é isso, é você colocar no papel tudo o que pode vir a acontecer. E para que não haja discussão entre as partes, ser regrado. Eu quero, Discute antes, discute quando está bem, exatamente. né? Quando as coisas estão Antes de entrar. começando, e assim, o É dinheiro o é menos famoso importante. planejamento, né, Renato? Eu acho que tudo, assim, embora a gente fale de lei, mas lei também está incluído no planejamento. Sim, Né? Não sim. fazer as coisas assim. Na nossa área é muito comum. Vou procurar. Acho que, no geral, hoje está muito fácil o acesso à internet. As pessoas tentar buscar informação lá e vira verdade. E aí vira raso, não né? valida, né? O cara não Exatamente. valida, não se aprofunda, não contrata um especialista. Um especialista. E eu fico vendo você falar assim, eu vejo muito as pessoas acharem caro a contratação de um especialista. Caro é uma demanda. Nossa, demanda. Caro em valor e em tempo, né? Porque demanda hoje no judiciário. Essa semana eu estava numa palestra com o ministro do STF. Aí ele falando assim que são 70 mil decisões por dia No Brasil. Judiciário. Uau. Então, assim, é processo demais. E, assim, não anda, muito recurso que você pode estar trabalhando na ação. Então, melhor coisa é prevenir. Então, vamos montar um negócio, combina o jogo com as partes. Exatamente. E buscar profissional. A gente ouve muito, eu tenho um primo que formou em Direito, ele vai fazer para mim. Eu tenho um conhecido que, às vezes, nem é do ramo, não é do seu negócio, não tem experiência no negócio, porque isso é muito importante. Conhecer do negócio. Não adianta você pegar um advogado da área de família e colocar ele para te dar uma assessoria empresarial. Exatamente. Eu lembro quando eu saí do JC, e aí eu fui pro Tatico, e aí sim eu procurei um cara especializado em contrato de prestação de serviço. Eu não esqueço, me custou R$4.000 o contrato. Isso tem 2015, né? Tem quase 10 anos. Foi a melhor coisa que fiz. Segurança. O cara me explicou, me colocou. Quando eu apresentei o contrato para o Alessandro, ele levou para o advogado dele, falou: nossa, tá bem completo, né? Porque vamos fazer o justo, né? E não é você contratar um advogado para defender o seu direito. É um advogado que seja justo para as partes, porque senão se você colocar só o seu, Leviano. outra parte não vai aceitar. Leviano. E aí aquilo ali vira discussão. Então é assim, é o meu direito e o seu colocar de acordo com a legislação. A regra da legislação mesmo, né? E foi muito importante isso, quando terminou o contrato. Tudo previsto, cara. Não teve discussão nenhuma. Encerrou. Tá aqui a regra. Achava, vamos assim. lá. Tá previsto assim. Mas quer fazer? Não. Posso fazer? Pode. Beleza, acabou. Vida que segue, cada um siga seu caminho. Renato, isso é em toda a área da empresa. Hoje a gente participa, por exemplo, de reuniões de resultados. Sim. E você vê o quanto o direito ele está sistematizado ali com todo o departamento. Todo departamento tem uma regra, seja de trabalhista, ou tributária, ou societária. Então, assim, o direito ele envolve tudo. E se completam. Então, às vezes, uma coisa que está fazendo lá na logística, ela pode dar um impacto para a empresa. Certo. Não, Ana Cláudia, mas é logística. O que o advogado vai entrar?
Vai entrar na contratação de funcionário, vai entrar no vencimento do produto, vai entrar na venda, na inadimplência. Formato de entrega. É, né? exatamente. Trânsito, acidente, Exatamente. Então, assim, multa. exatamente. Então, assim, é muito sistematizado o direito. Por isso que ele entrelaça com o negócio, não tem como dissociar. Ótimo, né? O Isso. segundo pilar é... Primeiro é... Societário, trabalhista. O trabalhista. Trabalhista é uma área, assim, é muito interessante, porque hoje a gente vê que tá, a legislação, a internet, rede social, está evoluindo demais. Só que a nossa legislação, principalmente a trabalhista, ela não evolui. Não avançou. Não avançou. Hoje eu tenho a regra da CLT, normas gerais, contrato de trabalho, se é controle de jornada ou não, se vai prestar serviço dentro da empresa ou fora. Isso daí, tudo você controla, inclusive com documento. Oh, isso é bom. Documentos bem feitos, né? Aí ela tem que entender que não é que o direito é burocrático, né? É que as que a regra é muito clara também, a né? regra é muito clara. Então, assim, você tem que formalizar. No direito de trabalho, então, você eu vou combinar com o colaborador, combina, mas escreve. Deixa registrado. Deixa registrado. Por quê? Chegar lá na Justiça do Trabalho não é só testemunha. Às vezes você nem consegue testemunha para ir depor Depender do favoravelmente. tipo de coisa que Ainda foi mais demandado. hoje que está muito trabalho à distância, Exatamente. né? Muito digital. Como Não, é que- essa semana foi validado pelo TST, né? Você poder usar a geolocalização para... Isso é bom, né? Exatamente. Pra Para bater o poder... ponto? Para definir o pedido de hora extra. Definir o pedido de hora extra. bacana. Então, ou o cara seja, está trabalhando, o celular está aqui do lado. Tá. Não, ele não estava na empresa, não. Olha, geolocalização, vamos ver onde ele estava, no pega- dia, na hora. Pega Triangulação tudo. ali, tá tudo Uhum. registrado. Não, é porque Aí a antes, ferramenta isso, tem que avançar, né? e antes eles falavam que violava o direito, a intimidade, né, da pessoa. Hoje não viola mais. Se ele cedeu a informação, pode usar. Exatamente. Então, assim, geolocalização. Então, embora existem essas possibilidades, que está evoluindo aos poucos, mas é tudo muito documentado. E aí você contrata um colaborador, você não conhece a convenção coletiva dele, né, do ramo, você não conhece, você não coloca as regras nas normas gerais. Aí você quer aplicar uma medida disciplinar, como que você vai fazer Porque eu isso? fiquei bravo com o cara, fiquei puto com ele. Não funciona, Tem que né? atender, né? Não funciona. Peraí, primeiro, treinamento, né? O cara foi treinado e ele sabe que ele não pode fazer Está isso. certificado na atividade. Certificado na atividade. E hoje é difícil ver a empresa, né, pequena e média que faz esse tipo de A de gente acordo vê aí, né? Não, e tem muito sentimento, Certificação. né? Então o cara contratou o filho da vizinha que ajudou ele lá e tal, o amigo, sei lá, o primo indicou e tal. A empresa pequena vai ficando. Ele mistura muito família com negócio. Demais. a E gente família, vê não muito só isso. família familiar, a relação, A relação. íntima. Ele começa a ter os problemas. E aí, na hora que ele fica um pouquinho maior, ele tá vendo que ele não pode fazer daquele jeito, ele precisa fazer. O E risco aí, aumenta, né? e aí ele não quer gastar para resolver aquela parada, porque muitas vezes vai ter que gastar para resolver. E aí, Não, e às vezes o que acontece? Quando você cresce um pouquinho, que você quer pôr a regra, porque aí você vai ter que. Não dá para você crescer desorganizado, né? Você tem não que conheço ter. quem para de pé, cresce, não para de pé. Não para de pé. Não para de pé. E aí você quer regularizar certas situações, é muito difícil. Às vezes é um benefício que você dava, que você contratou um outro funcionário na mesma função. Eu não queria dar esse benefício para esse outro colaborador. Não tem jeito. É a mesma função. Benefício, você tem que então, assim, viu, pra muito um. cuidado quando você dá um benefício, quando você contrata um colaborador e não sabe as regras daquela função. Não define as regras, não conhece a convenção. Até o formato de ganho, né? Você Ganho, quer pagar um isso. prêmio pro colaborador, como é Aí que você eu vai... gosto de você, tá na fase, você é açougueiro, eu sou açougueiro. Eu gosto de você, eu te dou 500. Aí eu não gosto, Renato. Aí Aí já eu não dou vi. 500. Mas qual Ela que fala, é, vem cá, nós dois somos açougueiros? é subjetivo o negócio aqui, né? E aí, cara, a lei é muito clara quanto a isso. Então né? eu vejo muito isso as pessoas não gostam de criar regras. Não é que não gostam, não sei. Talvez é mais fácil trabalhar livre, né?
Ou você não quer Às vezes exige dar uma esse metodologia, uma disciplina de medir depois, né? Eu vejo muito, quando eu vejo o trabalho de vocês falam muito trabalhar PDCA, trabalhar planejamento. Exatamente. Em outros termos, é a mesma coisa. Então, você planejar para seguir isso. planejar para seguir o correto. Então, assim, como eu vou contratar 3 colaboradores para o meu depósito? Um vai ser encarregado, o outro vai ser movimentador de mercadoria, o outro vai ser fiscal. Opa, peraí, esse fiscal, ele vai ser fiscal, vai ser vigia, vai ser fiscal de loja. Qual que é a atribuição dele, né? Exatamente. Não está no Então, papel? Definir a regra, pôr no Descrição papel. de atividade, descrição de função, enquadra ele onde. Você vê que é o básico, né? Então, realmente está interligado. Desde o RH até... Dentro dos projetos nossos, assim, quando a gente abre um projeto, primeiro, 2 coisas muito básicas para nós. Organograma. Isso. A gente precisa entender o fluxo. Não quero saber quantidade de gente ainda, mas eu quero saber o fluxo operacional. Quem decisão, manda em né? quem, como é que chega a informação lá embaixo. É a primeira coisa. Segunda coisa é descrição da função e descrição da atividade, que são coisas complementares. Porque muita gente acha que descrever a função e vai fazer isso. Não, a função é responsabilidade, competência. O que o cara tem que ter dos skills, né? Soft skills, hard skills. Eu vejo muito também, dentro disso aí, pedir na justiça dupla função, desvio de função. Isso aí tem demais. Porque não está claro. Não está claro, exatamente. E assim, Engraçado. você não precisa ter um plano de cargos e salários. Você precisa definir com o colaborador o que ele vai fazer. Então, assim, desvio de função é quando você vai para uma função diferente daquela que você exerce. Combinado. Daqui deixou de ser combinada, né? Agora, se é possível você fazer aquilo dentro do seu horário de trabalho e está dentro daquela função a sua equiparado ali, né? Então não é desvio de função. Exatamente. E todo Você tá dia descrito, você está né? todo dia você está fazendo defesa. Você acha que está tendo alguma tendência assim, do pessoal não querer fazer algo a mais, né? Não querer fazer uma atividade que é complementar à atividade principal? Ou não? Ou isso é só falta de combinar Não, mesmo? eu acho que é falta de combinar. Então, a minha visão é muito simples. Antigamente você tinha mais dificuldade da informação. Hoje todo mundo tem acesso e um volume de informação muito grande. Tanto o empresário como o colaborador são muito rasos nisso aí. E tem com todo respeito aos profissionais, o advogado de porta-cadeia, que é aquele cara que não orienta correto, tanto o cliente... É aquele que pega o serviço por pegar, mas ele não conhece o seu ramo. Né? E aí acaba... Então isso é importante. Induzindo, né? Exatamente. A pessoa tem que conhecer o que ela está falando ali. E eu não penso é só a lei, né? O papel do empresário, da empresa, como instituição, é, inclusive, preparar o colaborador. Exatamente. Na entrada, no onboard do cara, essa é a sua atividade, esses são os seus direitos, essas são suas obrigações. Todo mundo que faz isso tem um turnover melhor, tem uma gestão melhor uma gestão da liderança. melhor das pessoas, tem menos problema trabalhista. É que você combina a expectativa, né? Tanto da empresa quanto do funcionário. Eu acho interessante, assim, muitos empresários, às vezes, gestor que a gente conhece, tem horror à justiça, né? Principalmente trabalhista. Quando chega um fiscal, às vezes eu dou treinamento até de como atender e quem atender o fiscal. Porque chegou um fiscal na porta, pelo amor de Deus, liga para o advogado, liga, não sabe nem o que é ainda, mas tem pavor. Então, e eu tenho tanta tranquilidade em relação a isso, né? Às vezes a gente até antecipa, por exemplo, se chega um fiscal da vigilância aqui, eu sei o que ele vai fazer. Está no momento né? Eu sei o que ele quer ver. Então a gente trabalha muito preventivo com isso, né? E as pessoas desesperam quando chega num fiscal. Eu não sei se vocês assistem aquele Celso Russomano, onde ele aborda, não sei se você já viu, ele aborda empresas que têm algum problema e ele é do lado do consumidor. Então ele chega na empresa, já assim, filmando e tal, e normalmente as empresas não têm argumentos. Contra o que ele vai falar. Contra o que ele vai falar, né? Ele chega intimidando também. Ele chega, mas eu faço muito exercício do profissional, né? Por exemplo, se o tem que saber que a gente lidar está falando com aqui isso, né? Direito e negócio.
o dono do negócio ele tem que Tem que saber do entender. seu direito. E o seu dever também. É, do seu dever. Sim. Mas eu falo no caso do Celso Russomano, É. né? Então, assim, se ele sabe do direito, do direito dele, né? Ele tem condições de argumentar. É. E às vezes ele é humilhado, é multado, às vezes, porque não soube explicar corretamente o que estava acontecendo ali e defender seus direitos, né? Sim. Então, eu vejo muito isso. Então, é a questão de você conhecer a legislação que está sobre o seu negócio é importante demais. Não tem negócio sem regra. Não tem. É. Ah, Ana Cláudia, mas a legislação muda demais, a gente nem consegue acompanhar isso. Está fora É do muito controle do cara, ele injusto. faz parte do jogo, ué. Exatamente, faz parte do jogo. É dedicar o tempo ali em treinamento, em conhecimento, em boa assessoria. É E basicamente você isso. está falando assim, empresariar deixou de ser um ato de comprar e vender. Não, tá muito Hoje o longe, empresário tem que conhecer de contabilidade, tem que conhecer de direito, Uhum. né? Tem que conhecer de informática. Exatamente. Tem- Tem que estar antenado, Tem que tem estar não for só pensar- do negócio mesmo, puro. Se for pensar em qualquer negócio, né, que nasce pequeno e vai crescendo, ele uma hora ou outra vai desenvolvendo pessoas, a pessoa que operava ali, fazia o serviço, né, operacional, uma hora ou outra ele vai liderar pessoas, daqui a Perfeito. pouco ele vira gerente, só que Exatamente. ninguém falou para ele como que ele tem que lidar com pessoas, né, e pode ter um Exatamente, monte de risco envolvido aí. no A meio. gente vê muito isso, vê assim, perdas às vezes de ações. A gente tem colegas meus que me ligam, falando, Ana Cláudia, tem uma ação assim, o que você me orienta? Tá, como que você agiu preventivamente? Porque não adianta você chorar sobre o leite derramado, não. Então, assim, o que você agiu preventivo? Você tem tal documento, você tem isso gravado, que hoje está na moda, né? Grava, tira print de WhatsApp e tal. Você tem isso? Não tem. Fala, então, às vezes é melhor fazer um acordo. Exatamente. E como. trabalhar em corrigir dentro da sua Tem que empresa. evitar, né? Eu lembro quando a gente trabalhou junto, sentava com a Ana Cláudia e falou assim, isso aqui, se você não fizer certo, tem jeito não, tem que fazer certo. E foi... É lógico que tem risco que você corre, que são riscos medidos, né? Por interpretação da legislação, por jurisprudência. Hoje, a gente advoga muito também por jurisprudência. Ó, eu estou no TST. O que o TST tem pensado sobre demissão de grávida? Pode, não pode, dentro do contrato de experiência, ela não quer retornar, ela tem ou não tem o direito à indenização. A jurisprudência, porque a lei ela é crua, as interpretações e os casos subjetivos, você tem que entender daquilo ali para dar um parecer, né? Exatamente. Então, você correr riscos, mas riscos medidos. E você corre risco quando a pessoa estuda o seu negócio, conhece do seu negócio e diz, pode correr esse risco aqui, ó. Não é simplesmente, eu vou correr o risco. Aventureiro. Aventureiro, exatamente. aventureiro. Pode sair Até caro. os riscos hoje, eles têm que ser analisados. Planejar, até o risco é planejar. Até o risco é Não, planejado. e falando de negócio ainda, de um pouquinho fora disso, o tributário também tem isso. Muito. Não basta só o contador, o cara contabilista, o controller, não. O direito tem que entrar para dentro da matéria, tem que Renato, conhecer. nós já passamos por situação que você liga em algum órgão, você pode falar com 3 fiscais. Cada um tem sua interpretação. Não, eu faço o cálculo assim, a legislação fala isso. Aí você liga para outro. Não, mas eu não concordo. Liga para outro, não é assim. Então, depende de quem vai aí, no dia normalmente, te o que auditar. você faz? Solução de consulta para poder Arquivar homologar aquilo aquele entendimento seu. Você recebe um auto de infração, às vezes, gente, mas isso aqui está certo, eu fiz certo. Não, mas o fiscal interpretou de outra forma. E isso vai anos brigando na justiça, né? Anos. Então, assim, correr o risco, mas você tem que correr o risco sabendo defender aquilo que você interpretou. Então, o direito e o negócio. Eu gosto de falar muito assim, repetidamente sobre o tema, porque a cada item que a gente fala, a gente vê o tanto que tá junto. Quanto mais preparado você está preventivamente, Exatamente. dentro da sua operação, Segurança, né? A regra de negócio sua, tem uma lei que te guia. Menor vai ser o seu risco. Às vezes uma assinatura, uma palavra que você colocou no documento, uma forma de perguntar, né? Tudo isso gera pontos favoráveis à empresa.
Então é o detalhe mesmo. Ah, Ana Cláudia, mas é papel demais, eu tenho que descrever coisa demais. Infelizmente tem. Se você quiser trabalhar dentro da regra, com velocidade, minimizando o risco, você não está tomando bumerangue aí, né? Vamos falar assim, as coisas nas costas, né? Exatamente, isso acontece Bolada demais, nas costas, você vai ter que ter esse cuidado, né? né? Esse cuidado todo aí, E né? o empresário, às vezes, ele fica muito envolvido com comprar e vender, né? Ele acha A que é parte- só isso, né? Sem é, dúvida, isso é a é. gasolina do negócio. Não, né? com O certeza. negócio Isso não aí vive tem sem que venda, dominar né? muito, mas essa parte de RH, essa parte do jurídico está envolvido em todos os departamentos, assim, é importantíssimo. E ele tem que conhecer, tem que saber fazer o básico ali da tributação. Ah, eu vou abrir uma filial, sei lá, Aqui, Goiás, Brasília. Goiás, Brasília, né? Vamos ver Que tá aqui. vizinho, né? Vizinho. Exatamente. É um mundo diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente né? diferente. Lá a legislação ela foi criada ali para. Eu não sei se com a reforma tributária vai diminuir um pouco isso. Eu não sei se porque ela vem para simplificar, né? A reforma tributária. Pega 3 impostos e transforma acho em que um. Se falando em imposto sobre a comercialização, PIS, COFINS, ICMS, essas coisas, eu acho que vai dar uma passada de régua aí, viu? O pouco que eu já li sobre o assunto. Bem que também está sendo muito discutido agora, né? Tá bem exatamente. raso. Então, assim, mas mesmo assim, ainda vão ter brechas que o empresário Lógico. precisa entrar para dentro. Às vezes eu já converso com as pessoas, falo sobre a reforma tributária. Ah, vamos ver na hora o que acontece. O que você está pensando? Você está preparando? Talvez vai ser necessário investir em sistema, Exatamente. em assessoria. Mudar uma filial de lugar. Isso, né? Às vezes possivelmente mudar o vai ter muito depósito. essa troca. Cara, Exatamente. antigamente eu tinha um depósito lá porque eu tinha um benefício fiscal lá. E aí vai passar uma régua tudinho. O que eu Não vou faz fazer com sentido. aquilo? Logisticamente não faz sentido mais. Né? Não faz Não sentido, faz. porque o que fazia sentido era o benefício fiscal, Fiscal e não e logístico. não o logístico. Exato. Eu compro de tal lugar, agora eu não vou comprar mais, porque É. possivelmente ele não vai estar lá, vai estar em outro estado. É uma reengenharia, Reengenharia. do país E como todo. isso é um exemplo, né? Mas dentro de casa, toda hora você passa por isso. Todo momento. Todo momento. Ah, eu vou receber uma fiscalização. Mudou a legislação. Eu não me preparei para ela. Vou sofrer? Vai sofrer. Mas você vai ter que corrigir. Aí você não tem E aí, escapatória. nessa hora de corrigir, como você vai fazer? Eu tenho que conhecer aquela legislação. Então, não adianta. Tudo dentro da empresa tem uma legislação que dá o caminho, né? Para Sim. você cumprir. Então, você tem que seguir aquilo ali. Aí tem que tomar o remédio certo. Né? Se tomar o remédio errado é pior, então... Exatamente. Aí, Tem um às preço. vezes, fica envolvido. Não, vou comprar e vender, que meu lucro está aqui. Ixi, vai é embora isso rapidinho, mesmo. hein? Vai embora. Vai embora Inovação. rapidinho, hein? Vai. Vai embora rapidinho. O trabalhista, ele tem dado trabalho, assim, porque muitos advogados se especializaram em ramos, né? Então, vamos supor, motorista. A gente sabe que é um mercado complicado, né? Complicado em termos de pagamento, em termos de Medição, medição. O cara tá... Uma regra construída E sem os órgãos entender têm muito a sido, operação. assim, muito vorazes com as empresas, sabe? né? Não Então, tem, já tá... Não tem perdão. Meu motorista trabalhou mais que 10 horas por dia. Ah, mas ele aconteceu a exceção tem que ser bem exceção mesmo, né? Então, assim, o trabalhista ele tem formado muitas regras a favor do trabalhador e que a empresa precisa conhecer para se resguardar. E a fiscalização é muito digital também, Também, né? nossa, Antigamente até demais. pegava no papelzinho, hoje não Era tem isso fiscal, mais. ia né? lá, O que né? eu ia falar agora, tem Pegava uma os cliente livros. minha, e aí eu tava com ela no ano passado, no começo do ano passado. Ela chegou assim, olha, Renato, olha aqui, boleto de 200 mil reais. Você não vai acreditar que? Não, a transmissão do E-Social faltou um dado lá. Uhum. A multa veio. A multa veio, ela nem sabia que E não, é tava- automático. Não, nem sabia que estava Automático, né? Não importando passa nem errado. ao computador que... E não é porque ela não fazia, é porque não importou o dado. O dado estava lá. Nossa Senhora. O Exato. dado estava lá. Eu vejo muito acontecer também prazo de registrar o colaborador. Você contratou o colaborador, mandou, fez o admissional, tudo na hora de enviar para o E-Social. Esquece de mandar. Ah, esqueci de mandar. Não, hoje estava tarefado. A multa veio assim, ó.
No outro dia você pode Instantâneo. abrir a caixa. É igual lá que fatura tá- de cartão de crédito, certeza que você vai receber Certeza ela. que vai receber. Então, assim, os órgãos estão vorazes demais em termos de fiscalização, né? Mas isso avançou tecnologicamente, Avançou bem. Nossa, avançou né? demais. Porque o governo transferiu para as empresas a responsabilidade todinha. Exatamente. Operacional todinha da empresa. O governo só faz checagem e tá fora da regra, manda o boleto. E você tem que defender. E você que se... Por isso que eu falo, assim, como que você vai se defender? Gente, é criando regras no documento. Processo, né? Regras e processos e documentando. Ah, mas que burocracia, o advogado quer que a gente faça papel para tudo. Mas é aí onde você vai ter tudo documentado. Né? A Justiça do Trabalho hoje ainda, eu vou levar testemunha e tudo. Mas muita coisa, se você tiver no papel, você nem precisa preocupar em ficar chamando pessoas para testemunhar pra você. Exatamente. Vai facilitar a vida, Facilita inclusive, demais. do cara, do advogado, da pessoa que é responsável ali, né? Você faz o processo correto e você começa a ter bons advogados, né? Isso, exatamente. Então, assim, o direito, ele é interessantíssimo, porque você trabalha muito com brecha, né? Muita brecha da legislação. E para você trabalhar com a brecha, você tem que saber o que você está fazendo. E andar na Né? regra. Eu brinco muito lá com o pessoal, me pergunta às vezes coisa de algum ramo, né, do direito, que não é a minha especialidade, família, por exemplo. Eu falo, entendo tanto quanto entendo de medicina. É. Entendeu? muito Então não específico. adianta me perguntar coisas de direito de família, eu não vou saber responder. Que não tá no dia a dia, Inventar né? divórcio, essas tantas coisas. Então, assim, tudo tem o pulo do gato, tem a sua especialidade, né? Ó, a pessoa tá com dificuldade, não procura vocês, por exemplo? Sim. Entendeu? Na- especialistas Na segmentação. na sim. segmentação, Na entendeu? segmentação, Então, isso é muito importante. E o advogado tem que conhecer as estratégias da empresa, os anseios da empresa. Porque, às vezes, eu tô pensando... Por exemplo, eu fiz uma audiência em Brasília e eu não quis fazer acordo. O acordo, para mim, ia ser muito bom naquela ação ali. Só que, como eu conhecia a estratégia da empresa, eu pensei assim, se eu fizer esse acordo aqui, eu vou fomentar tantas outras ações. Então, eu vou me preparar, não vou fazer acordo, né? E vou garantir um bom resultado na preparação. Porque ali eu já mato várias outras expectativas na frente. É estratégia. Estratégia. Então, o direito também é estratégia. Também estratégico, exatamente. O que vem ao longo dos anos, assim, cada vez mais, o empresário, o CEO, a pessoa que comanda o negócio, não só precisa ter uma estratégia comercial. Ali só é o começo do seu negócio, Isso. né? Então, uma estratégia com pessoas, uma estratégia com tecnologia, uma estratégia com RH, uma estratégia com o jurídico. E tudo vai se completando, dando... E aí não é mais um setor de suporte, né, Ana? Não. É um setor com muita força dentro da companhia. Muita força. E em alguns momentos você tem que botar o pé na parede também, não tem? Também. Hoje eu recebo, por exemplo, ligações ou visitas dentro do departamento jurídico de todos os departamentos. Todos, a gente já criou uma cultura assim, todos vêm me consultar. Ana Cláudia, estou pensando em fazer isso. O que a legislação... Isso aqui está certo? Eu posso seguir esse caminho? Olha que maravilha você poder fazer um negócio desse. Ótima essa abertura que você deu. Por quê? Eu tenho clientes que o jurídico está mandando. E atrapalhando o negócio. Aí toma ranço do jurídico. E esconde as coisas do jurídico. Exatamente. O que normalmente acontece é isso. Você não tem uma roda que gira ali. Por isso que eu falo, o advogado tem que conhecer do seu negócio para que ele possa entender o que você quer e não travar as coisas. Porque o advogado, inclusive, depende do negócio. Isso. Depende do negócio, depende da venda, depende disso. Depende. E aí é traçar melhor. Mas não existe. O jurídico jamais pode determinar, né? Ele tem que achar estratégias e ir em conjunto com o gestor da área, né? Tratando da melhor forma, igual eu te falei, achar o caminho. É o caminho da lei, é o caminho da jurisprudência, é o caminho do risco medido. Qual que é o caminho? Porque se você começar a travar demais do jeito que você pensa, ou que a lei fala,
Fica O impossível negócio de não trabalhar. opera, né? Aí tem que trocar o advogado. Exatamente. É, Eu acho que porque é, ele co- trava o é negócio, em né? conjunto. É. Então, assim, igual eu tô te falando, eu recebo ligação, todo dia recebo pessoas dentro do departamento para perguntar, estou pensando em fazer isso. O que você me orienta melhor? Faço dessa forma, escrevo desse jeito. Qual é a melhor forma de garantir a segurança jurídica para a empresa? Até Então, uma não é eu ação te- que eu tô querendo fazer por bobagem, eu falo, não, isso não é legal. Exatamente. Tem uma justa causa que você quer aplicar no colaborador. Para aplicar, vamos analisar a documentação antes. Ele já recebeu advertência, ele já recebeu suspensão. É um Pelo caso mesmo tão motivo. grave, pelo mesmo motivo. É um caso tão grave a ponto de você aplicar a justa causa de imediato, porque eu posso fazer isso também, né? Tem que ter o peso Então, certo também, né? Você dá E é uma- igual eu tô te falando, Renato, não é uma regra, porque todo É o dia... caso. É o caso, Aquele caso... Eu não consigo entender como que empresa gere sem o apoio do advogado. Não sei se é porque eu vivo isso há vários anos. Não, e Corre muito risco, eu posso falar com muita segurança que você traz resultado efetivo para a empresa, tá, Ju? Porque eu vivi isso com você 10 anos. E a gente trabalhava junto sem que travasse. Nunca travou. Inclusive, eu ia atrás. Né? Eu falei assim, peraí, deixa eu ver aonde eu posso buscar uma solução para fazer o que ele quer. Eu sempre penso assim, né? E eu acho que o advogado tem que pensar nisso. Tem que pensar no pra travar o negócio. No negócio. Ó, nós temos as regras que nos guiem. Mas vem cá. Cara, não dá para ir para esse caminho que você dá, não. Mas para chegar lá, se a gente for por esse outro aqui, a gente chega também lá. Exatamente. Né? Pode ser um caminho mais longo, pode ser um caminho mais difícil. Sim, mas... E só não pode ser mais oneroso. E também só não pode ir. Deixar de... Não pode ir. Pô, não pode ir. O E o mercado um pequeno empresário, né, que às vezes não suporta um advogado pleno, mas ele tem que ser bem assessorado ali por um especialista do ramo dele, né? Exatamente, isso do que eu ramo falo. dele, você falou tudo. Do ramo dele. Hoje o mercado também, Eduardo, o mercado está muito poluído, né? Em termos de preço de advogado, sabe? O mercado Qualidade também, Ana? Qualidade, sim, Renato. Assim, a gente vê coisas que eu penso... A gente vai fazer audiência às vezes, vê que advogado não sabe nem o que pediu. Tem hora que eu fico com vergonha dentro da sala de audiência. Vergonha da classe. Da classe. Mas você também encontra pessoas muito dedicadas, né? E pessoas que conhecem eu acho que basta, assim, procurar mesmo, sabe? Porque, igual eu tô te falando, é meu primo que é advogado, é meu vizinho que já fez um serviço, é um que eu tenho afinidade, jogo bola com ele. Tal, Isso acontece com o advogado, com o cara do marketing, com o cara do TI, o cara do empresário. Não, minha sobrinha tá formando em marketing ali, agora fazer com rede social. É importante isso, né? Lógico, você tem até o pessoal fala muito assim, né? Que se você tem um negócio, você precisa fomentar de amigos, né? Então, assim, tudo bem. Você vai contratar inimigo, né? Você tem que aproveitar. Mas você tem que entender se aquela pessoa é a certa para o seu negócio. Exatamente. Dentro daquela especialidade das suas necessidades naquele momento. Né? Ser boazinha é uma coisa, ser boa de serviço é outra. Exatamente. E aí, indicador, aí entra inovato. Isso aí mesmo. Mas, assim... Eu acho que eu não sei se o país viveu, assim, depois dessa pandemia, uma revolução em termos de mentalidade, de informação das pessoas, sabe? Mas tem me preocupado muito. Igual eu volto lá com aquilo, né, que vai ganhar o mundo quem lê, né? Na nossa profissão, a gente vê coisas assim, o pessoal só lê por alto. Eu vou te contar um caso, né? Tava a Lara, a namorada dela, lá em casa, assim, as duas lá jantando e tal, e conversando, as duas trabalhando. Eu falei pra elas assim, no meio de vocês, as duas formando e tal, quem que vocês acham que vai destacar? Qual habilidade? Vai destacar. No mercado, porque todo mundo tá aí, internet, TikTok, tal, belezinha e tal. Aí elas ficaram olhando assim pra mim, por que você tá fazendo isso? Porque é o seguinte, na minha época, quando eu tinha idade de vocês, eu olhava pro lado assim e falava, puta, esse cara é bom pra cacete. Nossa, esse cara é bom demais. Eu olhava assim, tinha um monte de gente boa procurando crescer, procurando se informar. A gente tinha pouca informação disponível.
tudo era muito caro, os cursos, era muito distante. Hoje, e aí eu falando para elas, isso era a minha realidade. Quando eu olho para o meu lado assim, de 10 que estavam comigo, 5 prosperou. Tem negócio, é diretor, cresceu, está na posição de destaque. Então, era um volume de pessoas progredindo, porque sempre investiu diferente daquilo que ficava na média. Hoje, Ana, quem começar a ler exame, e vai ser o cara, porque tá todo mundo ali na mesma bobagem, se Fazendo dancinha. contentando com um salário de... Isso. Eu falo assim, cara, hoje o cenário para empreender é muito mais fácil, a concorrência tá ficando na internet. É verdade. Os especialistas mesmo, eles estão... Tá funilando, né? Eu tenho 53, assim, não tem... Com muito orgulho eu falo que... Cara, se eu falar, vou pro mercado assim, tem um monte de... Porque a turma não quer fazer um enfrentamento, não quer fazer diferente, então... E aí vale para todos os profissionais, né? O cara quer que o computador faça a petição dele, o cara quer que o BI faça a análise, entregue pronto para ele, então está criando uma geração. E aí, sim, tem a oportunidade. Aquele que 1%, 0,1%, que investir um pouco, ele vai destacar muito fácil. Vai destacar, exatamente. Essa geração realmente ela está passando por um momento que vai ser um ciclo, isso tem que ser um ciclo, dessa expectativa, né? A gente pega a minha geração mesmo. Quando eu formei, eu tive a oportunidade de fazer aqui na cidade ou em São Paulo. Eu não pensei 2 vezes. Eu vou para São Paulo, porque é uma experiência nova. Morar sozinho, vou ter que lavar banheiro, vou ter que lavar minha casa, passar roupa, pagar conta. Então, para eles foi muito enriquecedor e não achei ruim de momento algum. Sofre, né? Mas Sofre é um nada. aprendizado. Não, Uma semana, depois vamos com os amigos, farra. Divertia, farra. E saí de casa assim que formei, então... Hoje, meninada não quer sair de casa, não, né? Não. Você vê hoje os estudos falam que Não quer sair de 30, 40 casa. anos quer ficar dentro de casa. Olha, esse dia eu estava lendo uma chamada que já se é fato que a adolescência vai até os 24 anos. Vai ter os 24. Cara, não vou até mais, né? Cara, eu com 9 anos tava indo picolé, ué. Então, E que mal tem pois nisso? eu com 14 anos, eu comecei como jovem, né, aprendiz. Com 14 anos comecei, com 17 eu tomava conta de um departamento que tinha gente que tinha 10, 15 anos que trabalhava lá e eu já não, o chefe falou, não, Ana Cláudia que vai comandar aqui. Então você vê, quando você se destaca, quando você se propõe a dar o melhor para aquilo que você faz, não tem como. E tem vaga de trabalho. Tem muita vaga de trabalho. Para quem quer trabalhar, tem vaga. Para quem quer trabalhar. Esse desemprego que a gente vê aí, o mesmo quantidade de gente parada, tem 2 vezes mais vaga aberta. Por quê? Tem sim. Muitas vezes o cara não quer fazer o enfrentamento do trabalho. Não quer trabalhar no sábado. Não, o cara tá escolhendo. Não quer lugar que não tem home office. Só lá quer em Londrina, trabalhar. foi engraçado lá em Londrina, um cliente meu lá em Londrina contratou uma menina de marketing lá, 30 dias de casa, a menina tal, nova, primeiro serviço da menina. Aí bateu lá, queria falar com o dono, ele recebe todo mundo. Pô, eu queria combinar um negócio com o senhor. Tá bem. O que foi? Não, assim, eu valorizo muito a minha qualidade de vida. Sim. Também valorizo qualidade de vida, todo mundo precisa ter, equilíbrio, é importante. E eu queria combinar com você de não vir trabalhar mais na sexta. Na sexta, né? Na sexta-feira. Segunda a quinta. Ele pensou e falou assim, ótimo, o que eu faço com o motorista que está na rua entregando até sábado à tarde? O que eu falo pro cara do depósito que está carregando os caminhões que vai ser na segunda-feira? O que eu falo para os seus colegas do administrativo? Gente, a empresa tem que funcionar. A empresa tem que funcionar. Eu acho que caiu na realidade até a questão do home office, porque no início da pandemia virou febre, né? Tal. Aí agora
já está um movimento de volta. A produtividade Retorno. despenca, Ana. A produtividade Exatamente, despenca. As pessoas não A maioria dos entregam. Não, e todos além da tempos. produtividade, diz que até a depressão, caso de depressão, né, por isolamento, Isolamento social. tem aumentado. Porque... Você perde aquela qualificação. Pô, nós três aqui estamos trabalhando junto. Eu tenho Trocando um ideia, modelo, né? você tem um modelo, eu Então. tenho um modelo. Diversidade, Daqui a pouco você o perde departamento diversidade todo da empresa. evoluiu. Cara, é isso que é o rico. Esse negócio de gente que faz a gente Pessoas melhorar. diferentes, pensamento diferente gera... Discussão gera crescimento, né? Sempre, sempre, Então, sempre. Eu sempre falo isso, eu falo assim, não é porque eu sou advogada, pessoas principalmente que trabalham comigo, que eu tenho que ser a dona da palavra, dona da razão. Eu preciso que as pessoas discordem, desconfiem, questionem, Uhum. para que eu possa dar o melhor resultado. E aí você vai se superar. E aí eu vamos esperando, exatamente. Tô falando, Cláudia, peraí, você falou isso aqui, eu não concordo. Por isso, eu por isso, li por esse... isso. Não, então vamos discutir. Vamos chegar num denominador, né? Então não tem o dono da verdade. Né? Tem o que a lei diz, tem interpretação, então tem muita coisa. Essa meninada nova que está formando no jurídico, né? Formando no direito. Como é que elas estão vindo para o mercado? Porque ferramentas e... O sonho de todo mundo, Eduardo, é empreender, né? Vou montar meu escritório, Acho que é fácil, né? e vou ficar rico, né? Essa é a Aham. questão. Mas o mercado, ele não é tão fácil assim. Não. E ainda mais essa área jurídica, que tem que ser uma área de confiança, né? É uma pessoa que você está abrindo o seu negócio para ela, né? Então, assim... Está formando estratégia baseada no que você está falando. Eu Isso. penso que é parecido com consultoria. Consultoria é um negócio ingrato Sim, para quem está não é começando. fácil. E aí o cara vem da faculdade, muito PowerPoint, foi estagiário, tudo. Tem que ter chão tem que ter estrada. E no vivência. direito a estrada conta demais, Isso, porque a lei ela é crua. demais. Igual interpreta de que forma, né? Como que é a melhor interpretação nela. Isso é muito, Tem que ter estrada, né? tem que ter. Olha, terceiro pilar. Falando de societário, né? Trabalhista. Eu coloquei consumidor, mas é a relação com o cliente, relação né? Nós vamos B2B, falar B2C, de relação com isso. com Então o é o cliente. cliente. Hoje o cliente está muito mais exigente, né? Com E certeza. conhece mais os Conhece direitos. mais os direitos dele, tá muito exigente, dando moral, tá aí toda hora. Você entra num site aí da Reclame aqui da vida. Reclame Aqui, você já viu? Ali resolve muita coisa. Resolve demais, até eu já passei por isso. Mas tem muita empresa imatura, eu fico vendo lá, tem muita empresa imatura mesmo. Sim. É falta de coisas simples, às vezes, do entendimento, do treinamento. Do treinamento, No- sabe? De conhecer um É. pouquinho da legislação, né? Às vezes, é obrigatório ter o Código de Defesa do Consumidor no seu estabelecimento. Duvido que mais de, sei lá, acho que eu posso até jogar aqui, 30% das pessoas já folheou um Código de Defesa do Consumidor. Ó, Ana, eu acho que não chega a isso, não. Muito, né? Não chega. Eu acho É que menos, 5% da né? população, vamos falar, de Infelizmente. 2 a 5% da população. Mas eu falo assim, o empresário O mesmo, empresário, né? né? Deixa eu ver Não, qual que é o o dia empresário, que tem eu posso aqui, falar né? que 1% O gestor, olhou. é. É um livro que o cara compra e põe ali pela obrigação. Obrigação de de ter, ter, né? né? Aí o cara chega e fala assim, eu quero trocar aqui um produto que eu comprei e tá estragado. Tem empresa que fala assim, não vou fazer isso. Liga pro fabricante e Se resolve por lá. vira. Né? Cara, Exatamente. e o negócio é engraçado. Ele vai se perdendo, né? Eu lembro que quando eu entrei no Carrefour, um dos treinamentos que a gente faz tem que ler o Código de Defesa do Consumidor. Não, pra você ver. Você Hoje tinha que não- ler. que Por ser quê? Porque obrigatório. você atendia o cara na troca, atendia o cara ali na loja, A né? gente faz muito treinamento, assim, nesse aspecto, né? Ó, deixa eu te explicar o básico aqui do E Código é de Defesa tão do Consumidor. simples, Não. porque o consumidor chega mais ignorante do que quem está atendendo, o fornecedor. Eu tive um caso interessante, assim, que o cliente, ele não pode entrar na loja com um animal, né? A não ser que seja guia, né? Então, às vezes, você vai no supermercado, o cachorro tem que ficar de fora, né? Ele não vai entrar. Aí me liga muito tarde, assim, o gestor da loja falando assim que tinha um cara lá que queria entrar com um animal. Eu falei assim, mas explica pra ele que não tem jeito. Tal. Eu falei, não, mas é um passarinho que tá no ombro dele. O passarinho vai falando pra ele, vira à direita, vira à esquerda.
Então, assim, mas como é que você fala pro cliente que você não pode deixar porque tá com um passarinho aqui, que mal o passarinho Vai fazer. traria. Então, assim, acontece tantas coisas. É bem assim, É, fora da... diferente. o outro tava na portaria lá para entrar na empresa, aí tava assim, proibida a entrada de cães. Aí o cara chegou com um cachorro, queria entrar. Não, como é que é? Eu tenho que lembrar essa história agora. Mas aí ele chegou na portaria com um cachorro, não podia entrar. Depois chegou aí, o cara cego com o cachorro, não podia entrar. Depois chegou um cachorro com o dono com um urso. Aí era, eu deixo entrar ou não deixo entrar? Isso aqui não é cachorro, né? Não é cachorro, É. entendeu? O cego não podia entrar com o cachorro. Por causa do cachorro, mas o urso mas pode. Entendeu? Então tá na assim, placa. então, assim, essa interpretação da legislação, ler a legislação, entender o conceito dela. Ambientar, né? A pessoa fala assim, nossa, mas eu não entendo nada disso. Então vamos entender o conceito, né? E é muito simples. Quando você tem esse conhecimento e no sua tratativa lá com o seu cliente, seja ele B2B, B2C, fica muito mais fácil, né? Eu lembro quando nós fomos tirar o cheque, Nossa. né? Então, fui tirar o cheque e era boleto ou depósito, né? Isso. E tirar o cheque porque os problemas do cheque, acabou o CPMF, não precisava mais disso. E aí eu fui lá conversar com a Ana. Falei, Ana, mas vem cá, a gente não é obrigado. Aí a taxa de boleto, aquelas coisas todas que tudo, sempre vem a discussão. E a regra é muito clara. Você não pode cobrar a taxa de boleto se você não der outra opção de pagamento. Então o cara tinha outras opções de pagamento, Se então eu depositar, tinha o podia direito. pagar à vista. Exatamente, eu podia estar cobrando a taxa de boleto. Inclusive, Cara, inclusive resolveu eu o ganhei uma problema. ação muito interessante a respeito disso, né? E aí, o cliente briga. briga, o cara É, brigando tá, comigo e tal. É, Como se a taxa de boleto fosse fechar o negócio dele, né? Não, e é mais interessante, na hora que eu peguei e fui falar com esse cara sobre isso, falei, olha, primeira coisa, nossa relação comercial é B2C, primeira coisa. nada de falar em Código de Defesa do Então Consumidor. você não vem com Código de Defesa do Consumidor porque você está comprando para revender. Certo? E aí eu fui argumentando com ele e fui bem instruído, busquei a informação. Cara, Desmantelou. aí o cara ficou meio aborrecido assim, e aí tal, passou um tempinho, falei, não, vamos, daqui passou um tempo, depois nós tiramos as taxas de boleto de todo mundo e tal. Então, sem o conhecimento, eu ficava vendido com aquela relação, Exatamente, naquele momento ali. É por isso que eu te falo, assim, as visitas que eu recebo diariamente de pessoas de outros departamentos tirando dúvida a respeito da legislação, né? Aí quando você não tem essa oportunidade, como que você faz? Ô, Ana, e a relação com o fornecedor? Porque a gente tem aqui do lado um cliente, né? E Sim. tem o fornecedor também, regras tem Também. aquilo, né? Naquele momento, você é o cliente. Isso, o elo, né? exatamente. Você Entendeu? conhecer o que são os seus direitos para você também exigir, né? Exatamente. Eu vejo muito, igual, por exemplo, chegou, o fornecedor fornece para você o promotor, né? Aí o promotor não cuidou da sua gôndola, chegou lá e o fiscal autuou, tá? Opa, peraí, mas eu Venceu um tenho... produto. E aí é gerar discussão. De quem Tá, que é a o que, que a legislação fala, né? Então, você, nessa hora, você vai consultar quem? Para saber o que, que a legislação fala. Aí, às vezes, vira uma queda de braço, às vezes você tem perdas que talvez você poderia exercer seu direito Aham. e não faz por falta de uma assessoria. Olha, interessante. E é coisa básica mesmo, eu vejo muita coisa básica. Troca de produto com defeito, né? Tem E cliente que fala assim, não, eu não paguei o boleto porque o seu produto não vendeu. Ué, mas vem cá, você comprou, eu te entreguei, você recebeu, agora você não pagou o boleto porque você não vendeu? Tem, a gente escuta muito isso. Então, E hoje, assim, igual eu falo, dano moral, né? Por exemplo, pessoa está andando na sua loja, escorrega, qual assistência que você vai dar? Né? Você tem que dar essa assistência? Até que ponto você tem que Até ir, que né? ponto você tem responsabilidade sobre ela? Até que ponto o seu colaborador está treinado sobre... Eu falo muito em POP, né? A importância de ter os POPs, né? O colaborador está treinado no POP de socorrer aquele, para quem que ele vai ligar, que hospital que vai levar, né? E o consumidor é exigente em relação a isso. O cliente é exigente em obrigadíssimo, relação a tá isso. naquela hora.
Ele sabe dar a tratativa ali, assim por diante. Renato, o direito dentro do negócio, ele é tão ilimitado que a gente não tem noção. Eu vejo assim, que a cada ponto que você para pensar, existe uma legislação sobre aquilo que você precisa conhecer. Você pode falar qualquer procedimento, processo interno. Eu falo muito procedimento porque para dividir com processo, né? Porque às vezes a gente fala processo, você já vai lá na justiça. Não, são os procedimentos internos. É difícil ter um que não envolve a legislação. Ou o início ali do processo, do procedimento, foi baseado na legislação. Isso. Ou durante qualquer momento ele está junto lá. Exatamente. Né? É o que guia. E você tem que ter um assessoramento, porque às vezes é difícil prever tudo também, né? Difícil. Esses dias eu estava na loja de cosméticos, comprar um presente de aniversário, minha filha ali no aniversário das coleguinhas. Uhum. Aí tinha uma consumidora lá que ela estava querendo devolver o produto, hidratante, não sei que produto que era, e reclamou que levou para casa, passou de manhã, à noite o marido não sentiu o cheiro do hidratante, queria devolver o produto. Eu fiquei pensando até que ponto que ela tinha esse direito ou não, né? Não, e aí você pensa o gerente nessa hora. E agora? Porque o atendente aí chama o gerente, né? E aí? Como que é o certo, vai? né? Quem tá certo? Ele pode agir com gentileza, trocar o produto, tudo. Mas e a perda? E a perda? Do seu Violou a embalagem, né? Exatamente. Então, assim, aquilo ali já vai para uma perda, Vai né? pra quebra. Vai pra quebra, né? E aí, se você Virou indicador. E aí, quantos desses produtos sem cheiro você tem no estoque? Pois é. Que não deu. Entendeu? Então, assim, é muito interessante a gente pensar nesse assunto, né? Direito. E assim, mas aí tem aquela linha do bom serviço, né? Não sei se faz sentido, mas assim, o estabelecimento na relação de compra e venda com o seu cliente, ele tem que conhecer os seus deveres e tem que conhecer os direitos do cliente. E se ele vai abrir mão dos direitos deles a favor do cliente, aí é uma opção dele. Isso. Né? Não está sendo imposto. Então, ele está pensando na longevidade da relação ali. Eu não deveria trocar porque você violou a embalagem, tudo, tal, aqui. Mas assim, eu vou fazer essa gentileza para você, porque isso também educa o consumidor. Sim, né? E o negócio que é muito de boca a boca, né? Ela não vai sair reclamando para ninguém. Né? A referência é importante. Né? Então, cabe esse treinamento para o time e tudo mais, né? Então, o direito está aí também, né? Em treinamentos e orientação o tempo todo para a equipe, né? A gente trabalha muito com calendário, assim, o calendário de treinamentos, né? A gente vai, a cada equipe a gente chama e vai treinando. E se eu for pensar na distribuição, tem muito ponto assim com o cliente, né? Nossa, o motorista muitas vezes vendedor, é maltratado, e ele diz uma palavra que ele fala pode voltar contra, entregador, ajudante, vendedor. O próprio representante comercial que é autônomo, mas que ele está à frente, né? O vendedor, promotor. Então, assim, são N... O saque também, né? O promotor que você acaba recebendo ele dentro da sua loja e você tem ou não tem responsabilidade com ele? Ele cai, machuca lá e Ficou 2 horas lá na semana. Exatamente. Qual a responsabilidade? Ele caiu, machucou lá, ou ele entra na justiça e te coloca como parte passiva também? Né? Sofreu um acidente no trajeto. Esse negócio é interessante. Aí você vai aprendendo ao longo dos anos, né? Eu fiquei muito tempo no varejo, então teve um momento interessante que a Nestlé, a gente era atendido direto pela Nestlé, os promotores da Nestlé não subiam escadas acima de 2 metros. Para não ter a ANR. Cara, o gerente da loja o gerente da loja ficou pau e não sei o que lá, tem que tirar esse promotor, calma aí. Falei, vamos entender, calma aí. Tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma regra aqui que vai entender. Aí nós fomos entender. O cara tinha que ter a ANR, o cara tinha que ter equipamento e tal, belezinha. Cara, quem dera, eu tava no varejo, eu nunca tinha pensado isso pro nosso funcionário. Então, que dirá para um terceiro que estava prestando quando o cara chegou nisso, com essa novidade, a gente foi entender, falou, cara... que já deu problema em algum lugar, né? Também não beleza, o cara tá no Brasil inteiro, o cara tá no mundo, o cara tá prestando esse serviço e tal. Cara, e aí falamos, aí a gente precisa ajustar a nossa operação. Foi aonde que a gente
pegou um grupo, esses caras podem pegar mercadoria aqui. Aí habilitou o cara, deu os EPIs pro cara Isso. e tal. Mas foi um aprendizado que veio de fora. Sim. Ô, Renato, você falando negócio, o EPI, EPI, acontece demais nas empresas, a empresa fala assim, que o colaborador não quer usar. mas ele é Mas obrigado é para atividade. É obrigatório, né? você que tem que exigir, aplicar as medidas, você como gestor, né, dono da Você empresa. ainda pode aplicar medida disciplinar. Mas não é acontece isso? demais, eu não sei se é onde vocês Ah, eu já se demiti colaborador por não usar a japona. Terceira Isso, vez foi demitido por justa causa. Exatamente. Bota de Então, assim, segurança. Porque né? a japona, para mim, o não uso do EPI, para mim, é uma falta grave. isso. Né? E não é uma falta simples. Então, nesse caso lá, esse colaborador foi demitido por justa causa. Entrega o EPI, ele não quer usar, Não, que não, eu ele não faço? tem que Não querer. tem que querer. Faz Mas a parte da empresa também atividade. tem que dar a condição de um EPI, né? Japona individual, Sim, né? isso, Não todo mundo usa a mesma japona. Manter a higienização dela por higienização. certo período, No- o EPI com data de nesse vencimento. caso, Com data de vencimento. Nesse caso, era tudo certinho, entendeu? Foi um movimento grande. Ele tem que nós assinar um fizemos. termo também, né? Também. Termo que está recebendo, tem Recebendo. responsabilidade. É que isso que ele eu se falo, compromete. assim, o direito ele é muito documental. Controle, tem muito processo muito que controle, tem que- muito processo. Eu até assisti E você sabe que nós pegamos ele no CFTV, né? Sem usar. Foi, né? E muito importante Foi. investir nesse tipo de Porque equipamento. toda hora que chegava lá, tinha alguém sem japona. Uhum. Todos eles tinham, o operador de câmera fria, inclusive, ele recebe insalubridade para essa atividade. Dependendo da Insalubridade mesmo, né? condição. Você falando aí, eu tô lembrando aqui, quando a gente trabalhava junto, Renato, não tinha tanto equipamento, né? De monitoramento, CFTV, câmera e tal. Aí o que tinha que fazer? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Bom você dia. lembra do bom dia, boa tarde, boa noite? Não, veio na minha cabeça aqui agora. Então, assim, se você quer fazer acontecer, Martela. Bom dia, boa tarde, boa Não noite. tem Martela, jeito, bom dia, até boa virar costume. Até falando, vamos me encher o saco aqui pra usar esse negócio. Explica o bom dia, boa tarde. Tem muita gente que não sabe disso aí. Isso é um termo que eu uso quando você quer. Eu tenho esse hábito de usar esse termo. Tem coisa que você tem que massificar para ela virar hábito. Então, é aquela rotina que você tem que fazer bom dia, você tem que fazer boa tarde, você tem que fazer boa noite. Ou seja, se você não colocar pressão sistemática, aquilo não vai virar hábito. É. Tem muita área que precisa dessas Precisa rotinas diárias, E né? faz muita Mas diferença. o uso do EPI é um exemplo bom. O EPI por é isso, um- pessoal. Puro bom dia, boa O tarde, boa cara, noite. ele incomoda aquela bota daquele tamanho, faz calor, É esquenta porque ele não o pé. sabe o que é uma transpaleteira passar em cima do passa pai em dele. cima, vai ver quem que exatamente. incomoda. Então virou costume aquilo ali, ele vai colocar sem nem ver. É. Ele vai colocar o EPI, vai usar e vai virar rotina. É igual o cinto de segurança, que a gente passou por essa... Uhum. Essa talvez não introdução, né, passou no por caso. isso, né? Você é Não, novo. eu não E peguei. eu passei por isso. Eu tinha um colega que entrou com mandato de segurança. Para não usar Pra cinto. não ter que usar? cinto. É, existiu esse. É. Caramba. Não tinha sentido nenhum, né? Porque Cara, até até poucos anos atrás, meu pai não usava ainda. É. E até Porque hoje o a hábito. gente vê alguns acidentes Alguns com não usando, omissão é. do uso do cinto, né? Mas tinha colega que falou assim, eu não uso de jeito nenhum e vou entrar com ação. Tá tirando meu direito de liberdade pessoal. Então não tem Cadê jeito. a liberdade da escolha? É, Você verdade. pode sofrer um acidente ou não. Então, e o último pilar? tributário, né? Isso Ei, aí. Renato, esse aí é o Isso é calcanhar complicado. de Aquiles, né? De muito gestor. Mas também é preciso, Renato, nessa área em específico, né? Um especialista. E aí é o dupla, dono- né? E o dono da operação, ele precisa conhecer um pouco É o dessa cara área. especialista tributário, é o jurídico junto e Isso, com o dono. Já não isso. basta ser só o jurídico, Não, né? não. Aí é importante. É importante. Porque o tributário ele é muito complexo, né? O pessoal me pergunta muito, fala assim, o que você foi fazer contabilidade? Mas tem tudo a ver, você está dentro de uma Negócio, empresa. exatamente. O negócio ele gira em torno disso. Ah, você vai querer contabilizar, você vai querer fazer um balanço? Não, jamais. Mas o negócio, sem você entender da contabilidade. E outra, muita empresa quebra na mão de contador, né? Opa, É. o governo não quebra a empresa, mas o contador quebra. Eu na faculdade, eu via muito assim, a gente ia fazer os balanços ali e tal, e dava Tem diferencinha, muita né? gente que não vai gostar desse comentário, meu. É não. verdade. O governo não quebra a empresa. Cara, você dever ao né? governo não te quebra. É. Não te quebra. Eu conheço
você pode entrar na internet aí, você vai ver grandes devedores que os balanços são ótimos. O que quebra é você não fazer a gestão desse passivo, né? Exatamente. E, na verdade, o governo não quer que as empresas quebrem porque ele vive delas. Vive delas, exatamente. Hora de arrecadar. Ele Né? vive delas. E, assim, Agora, e o imposto é para todos também, né? Não tem jeito. Então, assim, numa competição não igual, é. você tem que ser melhor, né? Exatamente. Aí Então, você tem que entra- ser mais eficaz, né? Tem que ser... correr o menor risco Aí entra possível. Inovata aí para trazer Eficiência eficiência nos- operacional. Ciência nos procedimentos. Mas a questão tributária, ela é complexa demais, né? Muito complexa. E ainda mais nessa área, um especialista. Agora, quem conhece, a gente trabalha o preventivo junto, né? Sim. E trata com o especialista. Né? Eu E sempre tem- e ainda trabalhei tem em muita conjunto brecha de com você especialista. pagar, não vou falar pagar menos, mas você pode pagar melhor o imposto. E pagar melhor é você usar toda a estrutura de negócio que você tem. Vou dar um exemplo, esses dias eu estava com um cliente fazendo um planejamento estratégico de venda e a gente chegou na parte tributária. E aí ele tem fornecedor do Brasil inteiro. Aí nós chamamos o contador dele, falei, ó, vamos chamar o contador, vamos fazer uma reunião com ele, vamos mostrar o que nós queremos de negócio. Sim. E aí ele vai nos orientar qual que é a melhor opção para a gente pagar menos. Claro. Planejamento E tributário. Planejamento tributário. Então tem, cara, tem Espírito Santo, tem no Rio, tem São Paulo, tem no Nordeste, tem fornecedor no Brasil inteiro. Tudo. Então vem cá. E aí o cara pegou o nosso plano de negócio e falou, deixa eu estudar a melhor origem. Isso. Você pagar menos. Sim. E aí tem DIFAL, tem retenção, tem substituição tributária, tem toda uma complexidade. Então nós entregamos o plano, inclusive amanhã às 12h30 reunião com ele. Entregamos o plano para o contador e aí ele ia traduzir, falou, ó, gente, para isso dar certo, nós temos que comprar de lá, tem que comprar de cá, esse cara aqui tem que ser tantos por cento mais barato, Isso. porque ele não gera tanto crédito, e aí vai. Então dá para pagar menos fazendo um bom planejamento tributário. Mas isso para o pequeno é um pouco distante, né? Um pouco distante, né? E aí a sugestão é compra do cara de dentro da mesma unidade federativa Isso, sua, você não vai que ter os créditos diferencial. débitos você não vai ter diferencial de alíquota, né? Entendeu? Renato, mas a gente vê assim que o gestor tem que interessar pela lei, né? Tem que interessar. Tem que gostar, não é só gostar de comprar e vender. Ó, vamos aqui, peraí, senta com o contador, entende o que é que ele está falando, né? Acompanha também, dá uma, né, de vez em quando, dá uma analisada junto com ele, o que está fazendo. O dono não pode fazer só o que ele gosta, né? Não, Tem que fazer o que é preciso Tem também. que fazer o que Exatamente. precisa. O Precisa negócio também. precisa que ele cuide de todas as áreas. Né? existe, o campo do direito tributário, ele é muito sensível, porque você pode estar, ao tempo que você está fazendo um planejamento tributário, você pode estar sendo acusado de estar sonegando, né? Sim. Exatamente. Então, A linha é muito tênue. exatamente, é muito tênue. E não é esse o objetivo. As empresas crescem sendo certas. Exatamente. Só que você tem que ser muito eficiente, né? É o que nós começamos a falar lá, né? O negócio, você gera lucro, mas é receita e despesa. O Exatamente. que fazer para sua despesa ser dentro ali do orçamento, né? Isso Sem Isso é fugir coisa muito. simples, né? A gente vê tanta empresa que não quer sair do simples, né? Porque tem medo de pagar imposto. Não sei o quê. Ixi, Acha que vai tem. ser maior e, lá no fundo e às aí vezes é uma, até o é uma contrário. lenda, né? Os contadores vai me ferrar aqui agora. Você não paga menos por estar no simples. A apuração é simplificada. Exatamente. Às vezes paga até mais, né? Então você vê, eu vejo o cara no simples aí pagando 12, 13, 14% da venda. Se ele tivesse no lucro real, a carga dele ia ser 6,5%. Abre várias empresas, né, no Simples. Aí- Aí, isso é o melhor, né? Aí dificulta a gestão. Aí ele paga um salário mínimo para cada empresa. É, Aí ele tem um monte de conta bancária. Aí ele tem que botar mais 4, 5 pessoas para fechar esse financeiro que não fecha. Não fecha. Ele não aproveita os impostos federais na apuração. Precisa transferir estoque de uma para outra. Aí faz revenda, paga é. imposto de transferência. Paga imposto. Cara, é uma loucura. É uma loucura então, mesmo. o tributário, ele, além de ser estratégico, ele afeta diretamente a competitividade e a viabilidade do negócio. Sim. exatamente. À medida que você começa a não ter lucro por isso, É. se você não entende... E é um detalhe que você parametriza ali no sistema,
que você não deixa de aproveitar o que você pode aproveitar, é na veia, né? O reflexo. A gente sabe, né, que eu não posso falar esse governo, né? Porque às vezes tem gente que está nos assistindo que não pensa assim, né? Mas assim, a carga tributária de janeiro para cá, ela deu um salto, né? Deu um salto. Ela deu um salto. E não tem jeito... Deu um salto para todo mundo, né? E não tem jeito de você fugir disso. Você vai ter que ser mais inteligente, mais competitivo. Exatamente. Vai ter que ser mais eficiente, né? Mais eficiente, exatamente. Então, Não pegando isso para fazer bandeira, não. Eu fico triste porque, no final, gente, todos os CNPJs repassam. sim. Quem paga mais caro é o consumidor. Porque, assim, não o cara tem que pensar proteger o diferente. emprego, ele tem que proteger o negócio dele, então ele vai repassar. À medida que vai permitindo, que o mercado vai permitindo, ele vai repassando. Exatamente, porque assim, à medida que sua venda também não está muito boa, você não tem como repassar da maneira que você queria. Exatamente. Mas aí você tem que ter estratégias, né? Exatamente. Aí você vai dosando aqui, dosando ali, na hora que você compôs. E isso você só consegue fazer, ou você contrata especialista, ou você também se especializa no seu negócio. Exatamente. A pessoa tem que... eu vou contratar um especialista, mas eu tenho que aprender com ele. Não é só contratar e deixar... Exatamente. Senão ele te vende o que ele quer. Né? Ele não te vende resultado, né? Você tem que ver aquelas variáveis que você está na sua mão, você mudar, né? Então, vamos pegar o segmento de distribuição. A malha, né, malha logística nossa do país é ruim, mas é ruim para todo mundo. Para todo mundo. Então, a carga tributária está aumentando, mas está aumentando para todo mundo. O que eu vou conseguir diferenciar do meu concorrente? Problema de mão de obra é para todo mundo. Tá demais. Né? Então tem que mergulhar para dentro e ver o que você pode melhorar para a sua produtividade ser melhor, seu nível de serviço. E não tem como você fazer isso sem você conhecer. Eu tô bom de propaganda inovada. Não. É porque assim, para mim é muito claro. Processo baseado em sistema, melhorando a eficiência daquela posição, daquela atividade. E parece bobo, quanto mais eficiente o seu processo, mais resultado financeiro você tem. Porque você consegue fazer o que o cara consegue fazer 1 com 10, você consegue fazer 10 com 1. Você está no mesmo ambiente, na mesma regulação, com as mesmas dificuldades operacionais, faltando gente, estrada aprender, Renata, a pensar simples, né? Porque às vezes tem gente que isso é uma complexidade, que não sei. Não, tira isso da cabeça, vamos pensar no simples aqui. Eu quero conhecer o básico, né? Lógico, para especialistas eu vou estar chamando, vou estar treinando, vou estar, né, abrindo espaço para isso, mas ele tem que entender o básico ali do negócio. E sempre fazer o que é certo, né, Ana? E muitas das vezes, na verdade, a maioria das vezes, fazer o certo não é o mais fácil. Não. Só que você faz uma vez só. Exatamente. Né? Eu ia falar justamente isso. Nesses 5 anos fazendo consultoria, quando executivo, eu sempre quis fazer o certo. Sempre. Essa sempre foi E bom ressaltar que nem sempre é o mais caro, certo? Não. Pelo contrário. Vai ter retrabalho depois. Exatamente. Nesses 5 anos fazendo consultoria, a maioria dos clientes que eu continuo atendendo, que começou lá atrás, eles decidiram fazer o certo. É os caras que mais ganham dinheiro, os caras que mais crescem, os caras que mais têm a empresa na mão. Agora, lá atrás, ele teve que abrir mão do fácil para fazer o certo. Isso. E aí, é só um começo. Você estar no trilho ou voltar para o trilho, ele é desgastante. Exatamente. Ele é bem desgastante. Mas não tem jeito, assim. Hoje, os órgãos melhorou demais a questão de sistema, que a gente estava falando antes, né? Fiscalizar não é um bicho mais de 7 cabeças. Não é. Antigamente, eu lembro, eu falo antigamente assim, né? Mas 10 anos, a gente levava para a Cefaz, eram livros e livros, assim, ó. Punha no porta-mala do carro, levava livro, que iniciou a fiscalização. Eu lembro que quando faziam um errado, Hoje assim, não sei nem se o termo ainda é esse, fazia denúncia anônima, você se denunciava mesmo para corrigir. Hoje você tira um relatório ali, você achava as divergências ali, você corrige o SPED ali. Corrige, você pode retificar e tudo. Então, assim, conhecer para fazer o certo. Acho que não tem outro caminho, não. Né? E assim, e o direito, a legislação, ela não é um bicho de 7 cabeças. Muita gente tem resistência com o advogado. Basta conversar, né? Exatamente, abrir para entender mesmo. Que a gente vê muito na empresa que a gente trabalhava também e nos clientes,
pegar um exemplo bem clássico de atrito, né? Logística com comercial. Sim. Se choca, é faísca todo lado. Toda hora. Na hora que vai fazer um planejamento estratégico, às vezes elas não dão as mãos. É. E um trabalha olhando para o lado, o outro trabalha olhando para o outro. Quando a gente consegue juntar as duas, né? Vamos ver os nossos custos, vão ser eficientes com o custo, mas ao mesmo tempo vão atender bem os clientes. É igual o esse Renato falou, deslanche. ter jurídico que dita a regra. Exatamente. Não, Então, gente, não é assim, não pode. os departamentos que não conversam com o jurídico geram o mesmo, É. né, o mesmo tipo de risco, de Exatamente. prejuízo. Então, assim, vai sempre para essa linha, né? Igual é sistêmico o direito, ele está em todo lugar. Todo lugar. Todo lugar. Então, você ali, é melhor você conhecer e fazer ele dentro da regra, que você não corre risco. E aí você só olha pra frente. Só olha para frente, exatamente. Será que eu vou me pegar? Será que não vai me pegar? Não, eu vou planejar e olhar para resultado, né? Exatamente, Futuro. vão ser mais eficiente aqui, porque isso aqui eu tenho que fazer dessa forma. Então eu tenho que ser melhor que o outro. Exatamente. Né? Aí é mercado. Exatamente. Então, assim, todo gestor, os donos de empresa, tudo, é conhecer mesmo da legislação, não achar que é difícil. E outra coisa importante também, Renato, que eu vejo, o linguajar, né, do advogado, é falar a fala do cliente, né? Do cliente. Não adianta você... Ele acha que está na audiência todo lugar, em todo momento, termos né? jurídicos, palavras difíceis. Até para o não, empresário assim, também, né? Exatamente. Então, Você às vezes, assusta o... causa essa distância, Aham. às vezes, a forma com que o advogado te trata, ou trata o cliente, né? Aí fala muito difícil, explica muito difícil. Não, vamos simplificar. Meio que o cara sente assim, você tá errado, eu vim, sou o salvador da pátria, né? Cara, não é bem assim, né? Hoje eu falo com qualquer tipo de profissão, explicando a legislação com palavras do cotidiano. Vamos falar, vamos explicar aqui nada de concluso e latim, não. É palavras simples. Mesmo porque o dia a dia é assim, né? Exatamente. É Então assim, você tem que ser simplificar até o linguajar. Exatamente. É simples e objetivo mesmo. É uma habilidade que conquista mesmo na estrada mesmo, né? Ou seja, o direito e negócio não tem jeito de... É fusão. Associar, É uma não. fusão. É uma fusão, É uma fusão. exatamente. Não tem jeito. O tanto de coisa que nós falamos aqui, todas as áreas, 4 pilares que você segue dentro do negócio, é fantástico. Fantástico. E é treinar, é conhecer e treinar. Eu não vejo outro caminho. Distribui assim. conhecimento que você terá uma vida mais tranquila. É isso aí. Né? Isso mesmo. Alan, você sabe que tem mais de 1 hora que a gente está aqui, né? Tem mais de 1 hora já. bom Passa demais, rápido demais, demais. Assim, quando você quer demonstrar, né, o que é a sua profissão, você fala leve, né? Porque você fala, o que é isso? Eu vou tirar esses tabus, né, da dificuldade, do estresse, de fazer regra, né? Não é isso. O direito olha ele como um departamento dentro da sua empresa e leva de forma leve. E vai acontecendo. E Quando ajuda. você vê... Hoje fala muito, nós não falamos, né, de compliance, né? Que tem que falar demais nas empresas, né? Compliance, é o código de ética. Pronto. Nada mais que aplique. Então, Simples, o que né? que você quer que segue na sua empresa? É simples. Aí, para que eu vou ficar falando compliance? Seu código de ética, o que você acredita, qual o direcionamento que você quer dar para o seu colaborador de cultura dentro da sua empresa. É isso. Regras básicas, né? Regras básicas, Comportamento. exatamente. Então, é isso, Renato. Eduardo, eu não vejo, assim, empresas sem uma boa assessoria. Porque o direito... Ela vai, mas uma hora cansa, né? Exatamente. E, assim, e o direito é isso, ele fundiu no negócio. Fusão mesmo, não dissocia, não. Isso aí. Mas é uma visão que, às vezes, os empresários que estão entrando agora não sabem, né? E eles não precisam, às vezes, aprender da pior forma. Não, já me ligaram, uma amiga minha me ligou, falando, Cláudia, abriu uma empresa MEI. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma olhada nesse CNPJ seu. Porque estava emitindo nota de um KNAI que não cabia ser MEI. Aí eu falei, não, mas eu abri uma empresa, foi MEI. Quando eu fui olhar, não era MEI. Não era MEI. É simples. E a pessoa se enrosca Ela a vida pensou. inteira. Ela pensou que abriu, sabe?
Então, assim, e Quem isso orientou acontece, ela foi... Não pega orientação, Não não. pega, Não até não. entrou Fala lá só, e- eu quero uma empresa assim, aí começa a emitir nota, e aí quando vai ver Receita Federal, Estado, tá todo se Não faz enroscada lá. apuração, não faz o fechamento, Você não vê, faz... deveria Às vezes- ser uma coisa simples, né? Pra você falar, eu sou empresário individual, sou um MEI, Às vezes até a sou escolha do que uma mais, você paga limitada. mais ou menos imposto, né? Exatamente. Então, Eles são se bem a pessoa simples. se propõe a abrir uma empresa, por que não entender do negócio, do que ela está fazendo? Mas ali? aí, sabe o que é? Eu estava numa rodinha esses dias aí, e eu contando do meu tratamento, tal, da espondilite e tudo mais. Falei, ó, tô fazendo um tratamento com medicamento X. A mulher falou assim, vou tomar ele. Eu falei, por quê? Não, porque eu sinto dor igual você. Eu falei, não, Meu calma Deus, aí, aí. não é assim. Tem que- É desse Cada um Cada tem... caso é um cada caso. caso é um caso, tem É. o seu remédio, tem o seu tratamento. A tem dosagem, tem a né? sua dosagem, assim por É diante. desse jeito. E do mais simples ao mais complexo. Exatamente. Não tem. É, A regra é a mesma. vale para tudo. Porque a consequência financeira ali vai ser na proporção. Então, assim, eu não vejo a pessoa, eu sou representante comercial e estou no MEI. Eu Não, lembro da pelo amor discussão. de Deus, não, gente. Não, e até hoje, quando alguém me pergunta, representante e tal, eu falei, cara, na lei do imposto de renda, não claro. cabe para o representante ser simples por isso, né? Mudou alguma coisa, Ana? Ainda é assim. Ele não pode ser MEI, né? É. Mas aí ele tem que abrir uma empresa, aí ele pode aderir ao simples, né? É. Agora, ele ser MEI, a atividade de representação comercial não pode Não ser está MEI. previsto. Aí, não tá no- E se corre o risco, muitas empresas correm esse risco, mais cedo ou mais tarde, é o que ele falou. A A conta fiscalização está muito... É bumerangue. Exatamente. É questão de dia. Então, A assim, fiscalização hoje está no no ar-condicionado, é o computador que Tá, faz, né? Então tá com muito O cara, a rápido. regra está construída. Chegou diferente da regra, devolve para ele. Isso, e ele que se... É ele que vem explicar para mim. Ele que vem explicar. E me convença, ainda tem um exército, né? Ele que vem. Ana, as considerações finais aqui. Renato, eu só quero agradecer mesmo o convite, assim, para mim é um prazer falar do direito, falar da importância do direito preventivo, que eu defendo demais, afinal de contas estou há 25 anos trabalhando, né, no direito preventivo. Sou prova viva, assim, dos resultados que isso traz para uma empresa. Financeiros mesmo, Também, né? exatamente. Dos resultados, assim, é uma alegria quando você pega, ganha uma ação, porque fala assim, ó, essa estratégia aqui veio da minha cabeça e deu certo, né? Então, assim, lançar essa ideia para o empresário, né? O que você está fazendo para corrigir seus processos, que segurança que você tem nos seus processos, Que risco você está que diminuindo, risco né? que Mitigando. você está diminuindo, se seu risco ele é medido, você sabe quanto exatamente esse risco está te trazendo de passivo, né? Então, isso, é falar mesmo dessa importância. Eu fico muito feliz em poder fazer isso e plantar essa semente, né, na cabeça. Eu também fico muito feliz aqui. Assim, você falou tudo com muita propriedade, com experiência. E é o que eu acredito, né? O conhecimento com a experiência, ele traz um resultado fantástico. Com tá? certeza. Muito obrigado Eu por que agradeço. dedicar esse tempo para nós aqui. Bom demais. Eu Obrigado, tenho certeza Foi muito que bom ficou rever muita vocês. coisa legal aqui. Né? Sim. Para quem vai escutar esse podcast aqui, escuta mais de uma vez, vai lá. E vários volta, insights. tem muito Insights, insight, tem muita exatamente, dica boa, tem muita... E de quem faz, né? Não Exatamente. é a dica de quem faz, é a dica de quem Do dia a viveu, dia ali do dia a mesmo, né, dia da e tudo experiência, mais, tudo. tá? Uhum. Siga a gente Sim. nas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, no nosso LinkedIn, né? E assim a gente encerra mais um Inovato Podcast aqui com esse tema fantástico que é Direito e Negócio, né? Um abraço para vocês, fique com Deus, Com até a Deus, próxima. Até a Com Deus, próxima. até a próxima.